Alô, boa tarde. Quero saudar a todos os irmãos, a todos os ouvintes que me acompanham através desse vídeo, com a paz do nosso Pai, Criador, e a paz também do Emmanuel, seu Filho, nosso Messias. Quero compartilhar com os irmãos, através desse vídeo, um pouco sobre a diferença entre o nosso Messias, o Emmanuel, nosso Mestre prometido, e o Jesus Cristo da religião, a qual todas as religiões adoram, né? O Jesus Cristo. Então eu quero comentar um pouco com os irmãos entre essa diferença do nosso Mestre, Emmanuel, e do Jesus, a qual a religião serve, né? E para começar, meus irmãos, nosso Messias, o Emmanuel, ele é prometido pelo Pai desde lá em Isaías. O profeta Isaías profetizou, né, lá no capítulo 7, verso 14, que o Pai enviaria, né, um filho através da Virgem, a qual se chamaria Emmanuel. Ou seja, é o nome a qual foi dado, né, antes mesmo dele descer do céu, esse nome já havia dito Emmanuel. Já o Jesus Cristo, a qual a religião segue, né, os seguidores de Jesus, ele nasceu, esse nome Jesus veio 300 anos depois da morte do nosso Salvador Emmanuel. 300 anos, né, através do imperador Constantino, imperador romano. Então esse nome Jesus veio depois, né, da morte do Salvador. Então já tem a diferença bem grande aí. O nosso mestre, Emmanuel, ele é prometido pelo Pai desde lá de Isaías. 750 anos antes do Messias nascer, né, o Pai, através do profeta Isaías, já tinha profetizado a qual o nome do Messias seria Emmanuel, né? E vemos aqui o lado oposto, o Jesus Cristo, ele apareceu depois de 300 anos da morte do Salvador, né? Tem mais, irmãos. O seguidor, o Messias, ou seja, o Emmanuel, ele nasceu na Galileia. Ele era galileu, né? Se vemos aqui, se pegarmos a fundo, né, as escrituras antigas, se pesquisarmos, vemos que ele nasceu em Belém da Galileia. Já o Jesus, né, da religião, eles falam que ele era judeu, né? De acordo com a nossa lei, um homem não pode ser condenado então, sem primeiro ser né, ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. Era És tu galileu. também da Galileia? Até tem um versículo aqui em João, capítulo 7, verso 41 e 42. Se os irmãos puderem acompanhar comigo, né? Vamos ler esse verso, está lá em João, no capítulo 7, 41 e 42. Diz assim. Bom é ler todo o capítulo inteiro, mas vamos ler só para não tomar muito tempo. Vamos ler esse pedaço. E outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, e da aldeia onde era Davi? Olha, irmãos, vemos aqui, até naquela época mesmo, os próprios judeus já falavam, poxa, mas pode vir coisa boa da Galileia? Nosso Messias era galileu. E os judeus estavam esperando já o Jesus vindo da descendência de Davi, né? Vamos ler de novo. 41 diz assim, outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Prova muito bem que ele nasceu na Galileia, irmãos. Ele era galileu, né? E já o Cristo, já o Jesus Cristo da religião era judeu, né? Descendência de Davi. O Emmanuel, nosso mestre, ele veio direto do Pai. Ele veio de cima, ele fala, eu sou de cima, e vós somos de baixo. Irmãos,
Outra coisa importante aqui, nosso Messias, né, o Emanuel prometido, ele era pobre. Ele nasceu na manjedoura. Ele se misturava entre os pobres. Já o Jesus da religião, os próprios seguidores dele falam que ele era dono do ouro e da prata. Que ele é o dono do ouro e da prata. Diferença, né? Nosso Messias é humilde, pobre. Já o Jesus da religião é dono do ouro e da prata, segundo os seus seguidores. Tem uma diferença, né, irmãos? Tem uma diferença. Né? Outra diferença. O Emanuel, ele diz que ele não recebe elogio, glória de homens, testemunhos de homens. Já o Jesus da igreja, né? Jesus da igreja católica, igreja evangélica e outras religiões aí, já fala que ele gosta de ser adorado, né? Que ele é glória a Jesus, é glória a Jesus. Mas o Messias, o Salvador, né? O nosso mestre, ele diz que ele não recebe louvor algum de homens, né? Está lá em João, capítulo 5, 34, 41. Né? Vamos ler também, irmãos? João, capítulo 5, e o verso 34, né? E 41, que diz assim. Vamos ler aqui. João, capítulo 5, o 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. 41. Eu não recebo glória de homens. Então, a diferença, irmãos. Olha a diferença do Emanuel. Já o Jesus, ele gosta de ser glorificado, receber glória, aleluia. Um ponto bem positivo aqui que a gente encontramos da diferença do nosso Messias, o Salvador, para o Jesus da religião. O nosso mestre também, o Messias, ele diz, olha a diferença, que não é para a gente juntar tesouro aqui nessa terra. Ele diz para a gente juntar tesouro lá em cima. Lá em cima, lá no céu para juntar tesouro. Já o Jesus Cristo da religião, ele fala que as pessoas têm que dar, né? A religião ensina que tem que dar 10% da sua renda para o Jesus. Esse Jesus é bem pobre, eu acho, porque não sei se ele precisa de dinheiro, assim, porque o nosso mestre não precisa de dinheiro do homem. Já o Jesus, ele precisa de 10% da renda dos seguidores dele. E se você dá 10% e for fiel, você vai ser bem próximo nessa terra. Você vai ter casa boa, você vai ter carro bom, você vai ter, né, uma vida boa. Mas o nosso Messias ensina diferente. O nosso Messias ensina que não é para a gente juntar tesouro aqui. É para a gente juntar tesouro lá em cima. Lá em cima o ladrão não rouba, né? O ferrugem não consome, a traça não rói, e assim por diante. Se a gente juntar tesouro aqui, isso aqui tudo vai ficar aqui. Que o Jesus da religião diz que é para você, se você for fiel a ele, dá 10% do seu salário, você vai viver bem aqui, você vai ter casa boa, você vai ter carro, você vai ter um emprego bom. Mas é isso que o Salvador ensina? O verdadeiro? O Messias? Não, né, irmãos? Pelo contrário. Ele ensina que a gente tem que trabalhar para dividir com as pessoas que precisam, os pobres, os necessitados, os órfãos, viúvas. Então, que diferença, hein? Entre o Salvador, o Messias, Emanuel, e o Jesus Cristo da religião. Outra diferença. O nosso Messias, Emanuel, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele diz que ele vai habitar dentro de um templo feito de carne. O qual? É o nosso corpo. Ele habita dentro de nós. Nós somos a casa dele e a morada dele. Agora, o Jesus, Cristo, a religião, ele habita dentro de um templo feito por mãos de homens, que é a igreja.
que o próprio seguidores falam, vamos na casa de Deus, vamos na casa de Jesus. Aí significa a igreja feita de pedra, construída por mãos de homem. Ou seja, olha a diferença. O Jesus da religião precisa de uma casa feita por mãos de homem. O Emmanuel Salvador mora dentro de nós. Nós somos a casa dele. Nós somos o templo e a morada dele. Ponto positivo, né, irmãos? Positivo para a diferença entre o Emmanuel Salvador e o Jesus Cristo da religião. Outra diferença que encontramos aqui, irmão. Ele diz assim, acho que é João capítulo 15, 16, que foi ele que nos escolheu a nós. O Salvador Emmanuel que nos escolheu. Já os seguidores de Jesus diz que tem que aceitar ele para ser salvo, tem que aceitar Jesus. Lá na religião, eles ensinam assim, você tem que aceitar Jesus para ser salvo. Mas a diferença está aí. Nosso Emmanuel diz que ele nos escolheu. Não somos nós que escolhemos eles. Ele é que nos escolhe. Então, há muita diferença, né? Também no capítulo é João, irmãos. Vamos ler. Vamos ler para a gente ter uma prova aqui do que eu estou falando. João capítulo 15 e 16. 15, verso 16. Diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides a meu Pai, eu vou-lo concedo. Agora, a religião fala que a gente tem que aceitar Jesus para ser salvo. Quem somos nós para aceitar? Bom, os seguidores lá aceitam, né? Os seguidores de Jesus ergue a mão, adora, aceita ele. Mas o nosso Emmanuel, ele é quem nos escolhe. E ninguém vai chegar a ele se pelo Pai não for concedido. Só vai conhecer, só vai chegar no Messias quem o Pai conceder. Se não for pela vontade do Pai, não vai chegar. Não vai chegar. Outra diferença, meus irmãos. O Messias Emmanuel, ele nos ensinou que a gente que não teria nenhum líder, né? Quem ia nos ensinar todas as coisas era o próprio Espírito dele. O Espírito de verdade que o mundo aí não conhece. Mas a gente conhece porque habita em nós. Então nós não temos líder. O nosso único pastor é o próprio Emmanuel. Próprio. Já o Jesus Cristo da religião, lá na religião ele tem os seus líderes. Tem os seus pastores, os bispos, padres, né? Evangelistas, etc. Um monte de homem ensinando um outro homem. Irmãos, olha a diferença. Nosso Emmanuel diz que só ele é o nosso mestre. Nós aqui somos todos iguais, todos irmãos. Agora lá na religião, Jesus Cristo precisa de um líder. Ou de vários líderes para poder conduzir o povo dele. Não tem muita diferença nisso daí, meus irmãos? E você é todos que me acompanham. Não tem diferença? Porque o Espírito do nosso Pai, ele habita dentro de nós. E ele está aqui, ó. O Espírito do Pai nos dá sabedoria, nos dá inteligência. Não necessitamos que ninguém nos ensine. Porque é o Espírito do nosso Pai que nos ensina. Então, meus irmãos, é uma diferença muito grande entre o Messias e o Jesus Cristo da religião. Então, se você pesquisar as Escrituras, se você buscar a fonte, Paulo diz que a gente tem que examinar de tudo e reter o que for bom. Reter, nosso irmão Paulo falou, examinar de tudo, reter o que for bom. Você não pode ficar só escutando palavras de homens. Por quê? Porque o homem fala o que ele quer. E muitas pessoas aceitam. Como nós somos a casa do Messias, nós,
Nós somos a casa do Messias, ele habita dentro de nós. E ele disse que a minha casa chamaria casa de oração para todos os povos. Ou seja, nós somos a casa e nós falamos. Oração significa falar. Então nós somos uma casa que anda e fala. Fala. Agora o povo está indo para dentro de um templo para ouvir. Mas o Messias nos chamou para falar. Né? A diferença, o Jesus Cristo fica dentro do templo de parede, lá ele chama o povo para ouvir. Já o nosso Emmanuel, ele habita dentro de nós, e nós somos chamados para falar, ir por todo mundo e anunciar a palavra. Eu falo com meu vizinho, aí meu vizinho escuta, fala para outro, e assim vai. A casa do Pai era assim, por isso que ele habita dentro de nós. Nós somos a casa, nós somos a morada do Espírito dele. Então, você que me acompanha através desse vídeo, pesquise, busque a verdade. Sai desse sistema religioso maldito. É maldito esse sistema religioso. E o Pai diz que a porta ela é estreita. E poucos que vão encontrar a salvação. É poucos, não é muito não. O Pai falou que é pouco. Agora a gente passa aí nas cidades, vê aqueles templos construídos por onde cheio de pessoas lá dentro. Cheio, está lotado. Mas o Pai diz que a porta é estreita. E são poucos que vão encontrar a salvação. Poucos. Né? Então, desde já, mais uma vez, compartilhei um pouco aqui do que eu entendo, do que eu aprendi lendo as Escrituras, né? Pesquisando um pouco aqui, um pouco ali, analisando. Então, deixo aqui, né, a diferença entre o Emmanuel, Salvador, né, e o Jesus Cristo, a qual a religião segue. Então tem muita diferença. E tem muito mais diferença. Né? Então, analisem. Busquem a verdade. Não vai pelo que os outros falam. Nem por mim que estou falando aqui. Ó. Pega você mesmo na Escritura e vai analisar. Vai ler. Né? E pede para o Pai te dar sabedoria. Né? Abrir os seus olhos espirituais, né, para que você compreenda a palavra dele. Para que ele tire essas escamas que estão aí nos seus olhos. Busque com sinceridade a verdade, que o Pai te revelará todas as coisas. Ele mesmo diz que nada do que está oculto que não há de se revelar. Nesses últimos dias ele está revelando tudo. Tudo. Né? O mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Está se revelando agora entre os irmãos. Né? Aqui, ó, na mente. O Espírito do Pai nos dá sabedoria, nos dá entendimento. E é através do Espírito dele que a gente vai conhecer e chegar à verdade. Desde já quero agradecer a todos, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.